Um olá fraterno a todos, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. No seguimento das nossas lives, temos para hoje mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciamos o capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados os puros de coração. Convite feito, vamos dar início à nossa apresentação. Neste capítulo, subdividido em 4 temas, falaremos hoje dos primeiros 3. Eles são: deixai vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Numa próxima live, falaremos então sobre escândalos, cortar a mão, e nas instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vamos começar então. Deixai vir a mim os pequeninos. Vamos citar Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentavam. O que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E Allan Kardec nos fala: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. Para a mãe, o seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estofo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento,
acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus estava com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. E sobre o que ouvimos, vamos fazer aqui algumas reflexões. Deixai vir a mim os pequeninos. Jesus era mestre por excelência. Não temos qualquer dúvida em afirmar que ele foi o maior mestre que já desceu à Terra. Mas além de mestre, ele é também o ser mais inteligente que a Terra conheceu. Como tal, Jesus aproveitava todos os acontecimentos, todas as situações inusitadas ou não para ensinar. E nesta passagem com as crianças, Jesus viu mais uma bela oportunidade para transmitir aos seus discípulos e aos que procuravam a sua palavra uma das lições que muitos de nós ainda não conseguimos interiorizar convenientemente. Ou seja, que só quem for puro de coração, como aparenta ser uma criança, é que entrará no reino do céu. O mesmo será dizer que apenas a pureza de coração dará paz de consciência que nos permite vivenciar a verdadeira felicidade. Claro que Jesus sabia que as crianças são espíritos milenários que ainda não se libertaram de todas as suas imperfeições, mas também sabia que estes espíritos, enquanto crianças, foram dotados por Deus com aquela espécie de candura, de inocência que o véu do esquecimento lhes transmite e que é realmente o exemplo da simplicidade e humildade que todos teremos que conquistar, se quisermos ser verdadeiramente felizes. Ora, a simplicidade, a humildade que as crianças irradiam, mesmo quando são um pouco rebeldes, nos dão uma imagem da pureza de coração. E essa pureza de coração que se torna imprescindível para todos os que queiram se elevar e sintam necessidade de subir a patamares da espiritualidade maior. Perguntar-se-á, mas por que a criança, sendo um espírito velho, não se mostra realmente como é? Isto acontece para que a sua candura suscite os cuidados e ternura maternais necessários para preservar a criança na sua fragilidade dos perigos a que esta está exposta. A criança é entregue por Deus aos pais, a fim de que estes contribuam para moldar o seu caráter, cabendo a estes um papel da mais alta responsabilidade, pelo qual terão que prestar contas, caso descurem o papel que lhes cabe como educadores. Como vimos no estudo que acabamos de fazer, não é a candura ou a aparente inocência que definem o verdadeiro caráter do espírito. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor por todos nós, auxilia e faz com que, ao aproximar-se o processo da reencarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando como que numa espécie de sono. E é nessa fase infantil que os pais têm essa oportunidade bendita de algo fazerem pela reeducação dos espíritos que Deus lhes confiou. Diríamos mesmo que é uma missão sagrada, que lhes dará as maiores alegrias sempre que tiverem êxito nesse papel da maternidade e paternidade. Então, lembremos uma vez mais que, para realmente sermos felizes, teremos que corrigir a nossa trajetória e fazer o possível para que o nosso caráter se modifique, aproximando-nos pouco a pouco e cada vez mais da humildade e da inocência que as crianças aparentam na sua tenra idade. Voltando à nossa apresentação. Agora vamos falar do pecado por pensamento e adultério. E vou citar Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28.
Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Allan Kardec nos diz: a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. E vou citar Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai-se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo o mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato e, se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Cabe aqui lembrar Kardec, quando afirmou: conhece-se o verdadeiro espírita pelas suas qualidades morais e pelo esforço que faz em combater as suas más paixões. Ou seja, conscientes que somos de nossas fragilidades, lutemos para combatê-las, pois se não o fizermos, elas continuarão a fazer parte do nosso ego e assim não progredimos. E vamos continuar a fazer aqui algumas reflexões sobre este tema. Pecado por pensamento e adultério. Embora na passagem acabada de estudar, aparentemente Jesus se refira mesmo ao adultério conjugal, precisamos sim clarificar o conceito adultério. Como vimos nas considerações de Kardec, intuído pelos espíritos superiores, o conceito adulterar não se restringe apenas à ideia de adultério conjugal. E como verificamos, Jesus por vezes empregava essa palavra noutras circunstâncias, tais como ser falso, pensar mal do próximo, etc. Recordamos, por exemplo, que os vícios que carregamos são maneiras de nos adulterarmos. Podemos falar como exemplo o cigarro, a droga, a bebida que adultera o nosso comportamento, a nossa saúde, e podem até adulterar a saúde do nosso próximo. Por exemplo, a corrupção é também ela uma adulteração. Então, policiemos os nossos pensamentos, evitando adulterar a nossa mente.
Sim, também ela se adultera, sempre que valorizamos o erro ou o eventual mal que nos rodeia. No entanto, é possível criar defesas de modo a que possamos viver com a mente limpa de angústias, aflição ou perturbação. Como fazer? Bom, antes de tudo, ter consciência de que praticamente todos somos devedores e temos o que merecemos e o que precisamos para evoluir. E se até já sabemos que todos somos devedores, também sabemos que todos estamos em fase de aprendizado nesta terra que é uma escola bendita. As vicissitudes da vida, os problemas estão aí para serem vivenciados, resolvidos e não para serem contornados. Fugir aos problemas não resolve nada. Se me colocassem numa ilha deserta, apetrechada com toda a tecnologia e bens necessários, por forma a dar-me toda a tranquilidade e cultura possível, isso não me iria proporcionar evolução espiritual. Tão logo precisasse viver em sociedade. De certo seria confrontada com ideias diferentes, modos de pensar incompatíveis com os meus, caráteres diversos, e o choque seria inevitável, provando que eu, afinal, não estava preparada. Para evoluir, precisamos encarar de frente os problemas e modificar as nossas tendências, de modo a conseguir a paz de espírito desejável. E a Terra nos proporciona 1000 oportunidades. A doutrina do Mestre Jesus é de amor, de respeito aos nossos irmãos, que nos ensina a desejar aos outros apenas o que desejamos para nós. Não nos podemos esquecer que, mesmo não tendo contra nós a censura da sociedade, dos parentes, dos amigos, que desconhecendo os nossos pensamentos não têm como nos acusar, sempre teremos uma consciência que nos chama à razão. Por outro lado, lembremo-nos que os nossos pensamentos são visíveis no plano espiritual. Perante os espíritos e perante Deus somos transparentes, mostrando e refletindo claramente o que nos vai na alma. Então, através da oração, encontremos o escudo protetor, cultivemos a humildade e formulemos pensamentos salutares, corretos, cheios de bondade e afeto. Vivamos com alegria a nossa passagem momentânea pelo orbe e agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos descobrindo o Evangelho do Mestre e podermos desde já vivenciá-lo e tentando exemplificá-lo com amor. Depois destas reflexões, vamos continuar a nossa apresentação. Agora vamos falar sobre a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Vamos citar o evangelista Mateus, capítulo 15, versículos 1 e 20. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo lhes disse: e vós também, porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os.
cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfémias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. E, ainda sobre o mesmo tema, verdadeira pureza em mãos não lavadas, Allan Kardec nos coloca outra passagem de Jesus, agora relatada por Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora não fez também o que está de dentro? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda a religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. E aqui terminamos a nossa apresentação em slides. Vamos fazer algumas reflexões, as finais. Sobre a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Bom, pensemos. Se eu me vestir de branco, adotar uma postura angelical, isso fará de mim um anjo ou uma santa? Então, qual a diferença entre a pureza interior e a pureza exterior? A pureza interior é a que vem do coração. A exterior apenas reflete higiene e, infelizmente, em certos casos, apenas espelha vaidade e presunção. Para Deus, o que importa
é a pureza do coração. As aparências são artificiais e ilusórias. As práticas exteriores, as liturgias, os rituais, não têm o menor valor se não servirem de algum modo para a melhoria íntima do ser. A religião, só por si, não salva ninguém. O espiritismo, que também é religião, tampouco salvará alguém. O que salva o homem são as suas atitudes, direcionadas para o bem. Então, a doutrina espírita e outras religiões apenas servem para nos indicar os caminhos que permitam a conquista das virtudes que nos elevam e aproximam de Deus. Nada adianta estarmos limpos por fora, se formos grosseiros e maldicentes. Então, não é o que entra pela boca que nos faz mal. Claro que, salvaguardando as raras e devidas exceções, algo poderá fazer-nos mal. Mas Jesus nos alerta com toda a propriedade que é o que sai dela que muito mal nos fará, porque ele estava se referindo não ao corpo perecível, mas ao espírito imortal. Se dela saírem críticas viperinas, blasfémias, mentiras comprometedoras, calúnias que ferem mais do que golpes de qualquer arma contundente, aí sim, com isso estaremos a comprometer a nossa saúde espiritual. Precisamos ser cuidadosos. Por vezes, vemos pessoas afirmarem que nos ouviram dizer isto ou aquilo, sem que tais palavras tenham sido sequer pronunciadas por nós. Reparem que mesmo no seio familiar, isso ocorre talvez mais vezes do que seria desejável. Quando as mentes não estão em concordância, aquilo que se ouve ou que pensamos ter ouvido, nem sempre é aquilo que se disse. Com isso, fazem-se juízos de valor, distorcidos e que, via de regra, provocam danos inqualificáveis. O Evangelho de Jesus também foi sendo distorcido e por isso mesmo deturpado com o passar dos tempos, tendo-se perdido a sua verdadeira essência. O homem foi-lhe fazendo adaptações convenientes, de modo a servir-lhe os caprichos e interesses momentâneos. Os fariseus, incapazes de pôr em prática os verdadeiros mandamentos de Deus, viam nas práticas exteriores, que para eles eram fáceis de cumprir, a escapatória para se considerarem quites com a lei. Mas Jesus, o mestre dos mestres, que tinha consciência do pouco tempo que dispunha para pessoalmente nos ensinar, aproveitava todas as ocasiões para nos dar com os seus ensinamentos alguns autênticos abanões, pondo em evidência as futilidades e artifícios de que habitualmente lançamos mão para fugir às nossas responsabilidades. Claro que Jesus se preocupava com a higiene, como não poderia deixar de ser, mas neste caso, como em muitos outros, era necessário deixar lições que ficassem gravadas e assimiladas para o futuro. Sabemos que Jesus nada deixou escrito e por isso ele utilizou parábolas, exemplos e expressões fortes para que o seu ensino não fosse esquecido, ficando assim gravado nas mentes de todos quantos o ouviam. Assim, não é o que entra pela boca que macula o homem e que, tendo por finalidade alimentar-nos materialmente, quando muito, apenas poderá prejudicar o próprio. Mas o que dela sai, quando impregnado de maldade, pode ferir e prejudicar a muitos. Jesus nos adverte que se necessitamos eliminar a sujidade do prato em que comemos, necessitamos mais ainda limpar o nosso coração. E pouco a pouco, elevando-nos, caminhando rumo à nossa ascensão. Esta foi mais uma lição do Mestre para todos nós. Agradeçamos a oportunidade de aprendizado nas nossas vidas e roguemos ao alto a possibilidade de podermos exercitar, praticar e vivenciar estas benditas e sublimes verdades celestiais. E aqui terminamos a nossa apresentação. Resta-nos, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, deixar aqui o nosso abraço fraterno. E, como espíritos imortais que somos, até sempre.